Atenção, Brasil! Tem uma lei nova que foi aprovada em 2025 e entra em vigor agora em 2026, que está causando uma das maiores polêmicas ambientais dos últimos anos. É a nova lei de licenciamento ambiental e ela vai mudar completamente a forma como obras, construções, mineração e agronegócio funcionam no país. E olha, tem gente comemorando e tem gente desesperada com essa mudança. Vamos entender do começo porque esse assunto é complexo e tem muita desinformação rolando. O licenciamento ambiental é aquele processo que qualquer empresa precisa passar antes de começar uma obra, abrir uma mina, construir uma hidrelétrica, fazer um grande projeto agrícola. É basicamente o governo analisando se aquele empreendimento vai causar dano ao meio ambiente e quais medidas precisam ser tomadas para compensar ou minimizar esses danos. Até agora, esse processo era extremamente burocrático. Uma empresa que queria abrir uma mina, por exemplo, precisava passar por várias etapas, conseguir aprovação de vários órgãos diferentes, apresentar toneladas de documentos, fazer estudos de impacto ambiental gigantescos, e isso tudo podia levar anos. Tem projeto que ficava parado 5, 6, até 10 anos só esperando licença ambiental. A nova lei vem justamente para simplificar isso. A promessa é acabar com a burocracia excessiva, unificar procedimentos, criar prazos mais curtos para os órgãos ambientais responderem e destravar milhares de projetos que estão parados. Na teoria, isso vai aquecer a economia, gerar empregos, atrair investimentos e acelerar o desenvolvimento do país. Mas aí vem o outro lado da história. Ambientalistas, ONGs, cientistas e ativistas estão apavorados. Eles dizem que simplificar licenciamento ambiental é, na verdade, afrouxar a proteção, que vai facilitar a vida de empresas poluidoras, que vai permitir desmatamento, poluição de rios, destruição de ecossistemas, que a burocracia existe justamente para proteger o meio ambiente e que tirar ela é basicamente liberar geral para fazer o que quiser. Vamos destrinchar o que muda na prática, porque tem muita especulação e pouca informação concreta. Primeiro ponto importante. A nova lei unifica o licenciamento em nível federal. Antes você tinha que lidar com o IBAMA, órgãos estaduais, às vezes municipais, cada um com suas regras e exigências. Agora o processo fica mais centralizado, com regras mais padronizadas em todo o país. Segundo ponto, redução nos prazos de análise. Os órgãos ambientais vão ter prazos bem definidos para responder os pedidos de licença. Se passar do prazo e não houver resposta, em alguns casos, o licenciamento pode ser considerado aprovado automaticamente. Isso é polêmico pra caramba porque os ambientalistas dizem que os órgãos já são sucateados. Falta gente, falta estrutura e agora ainda vão ter prazo apertado para analisar. Terceiro ponto, simplificação dos estudos de impacto ambiental. Projetos considerados de menor potencial poluidor vão precisar de estudos mais simples, mais rápidos, menos detalhados. Aqui é outro ponto de discórdia enorme. Empresários dizem que é um avanço, que muito estudo era desnecessário e só atrasava. Ambientalistas dizem que é perigoso, que vai passar projeto ruim que deveria ser barrado. Quarto ponto, licenciamento por adesão e compromisso. Em alguns casos específicos, principalmente para pequenos e médios empreendimentos, a empresa pode fazer uma autodeclaração se comprometendo a cumprir as regras ambientais sem precisar passar por análise prévia completa. É tipo uma licença mais rápida, baseada na palavra da empresa. Óbvio que tem gente achando isso maravilhoso e tem gente achando isso absurdo. Vamos falar dos setores mais impactados porque cada um tem suas particularidades. Construção civil é um dos grandes beneficiados. Construtoras que ficavam anos esperando licença para começar um empreendimento agora vão ter processos mais rápidos. Isso pode significar mais prédios, mais loteamentos, mais obras de infraestrutura. Bom para o mercado imobiliário, bom para a geração de emprego na construção. Mas e os impactos? Construção perto de áreas de preservação, impermeabilização do solo, destruição de mata nativa? Mineração é outro setor que comemora. O Brasil é rico em minérios, tem potencial gigantesco, mas muitos projetos de mineração ficam travados por anos no licenciamento ambiental. Com a nova lei, essas empresas esperam conseguir licenças mais rápido e começar a se operar. O lado econômico é inegável. Mineração gera muito emprego, muita receita, muita exportação. Mas mineração também é uma das atividades que mais impacta o meio ambiente. Lembra de Mariana?
Lembra de Brumadinho? É barragem de rejeito, é contaminação de rio, é destruição de ecossistema. A agronegócio também está feliz com as mudanças. Projetos de irrigação, grandes plantações, criação de gado em larga escala. Tudo isso precisa de licença ambiental. Com processos mais rápidos, o agro consegue expandir mais rápido. E agro é uma fatia enorme do PIB brasileiro. É o que sustenta boa parte da economia, principalmente em regiões do interior. Mas qual o preço disso? Desmatamento? Uso excessivo de agrotóxicos? Poluição de nascentes? Obras de infraestrutura também entram nessa. Rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, hidrelétricas. São obras essenciais para o desenvolvimento do país. Todo mundo sabe disso. O Brasil precisa de infraestrutura melhor, mas essas obras também têm impacto ambiental gigantesco. Uma hidrelétrica alaga áreas enormes, desloca comunidades, afeta a fauna e flora. Uma rodovia corta mata, fragmenta ecossistemas, facilita desmatamento ilegal nas margens. Agora vem a grande questão. Será que dá para ter desenvolvimento econômico e proteção ambiental ao mesmo tempo? Esse é o X da questão. Desenvolvimentistas dizem que sim, que é possível crescer de forma sustentável, que tecnologia permite isso, que as empresas hoje são mais conscientes. Ambientalistas dizem que não, que na prática a empresa quer lucro e meio ambiente vem depois, que sem fiscalização rígida sempre vai rolar problema. E tem números de ambos os lados. Defensores da lei mostram dados de projetos parados há décadas, investimentos que o Brasil deixou de receber, empregos que não foram gerados. Críticos da lei mostram dados de desmatamento, de espécies em extinção, de poluição que já existe mesmo com a lei antiga mais rígida. Imagina com uma lei mais frouxa? A questão dos órgãos ambientais também é crucial. O IBAMA, os órgãos estaduais de meio ambiente, estão sucateados. Falta funcionário, falta equipamento, falta verba. Como é que esses órgãos vão fiscalizar mais empresas, com mais licenças sendo emitidas, se já não conseguem fiscalizar direito o que existe hoje? É uma preocupação legítima e tem o histórico brasileiro de descumprimento ambiental. Quantas empresas pegam a licença, assinam termo de compromisso e depois simplesmente não cumprem? Quantas obras que prometem compensação ambiental e no final não compensam nada? Quantos crimes ambientais que ficam impunes porque a fiscalização não chega ou chega tarde demais? Por outro lado, tem sim muita burocracia desnecessária no sistema atual. Tem pedido de licença que fica parado porque falta um documento bobo. Tem empresa que apresenta o mesmo estudo 3 vezes para 3 órgãos diferentes. Tem processo que poderia levar 6 meses e leva 3 anos por pura ineficiência administrativa. Isso também precisa ser resolvido. A verdade é que essa lei é um reflexo do eterno conflito entre economia e meio ambiente que existe no Brasil. De um lado, temos um país que precisa crescer, gerar emprego, desenvolver infraestrutura, competir no mercado global. Do outro lado, temos um patrimônio ambiental único no mundo, a maior floresta tropical do planeta, uma biodiversidade que não existe em nenhum outro lugar, biomas que são essenciais para o equilíbrio climático global. E olha, não é um debate simples de vilões empresários contra heróis ambientalistas. Tem muita nuance aí. Tem empresário que realmente quer fazer as coisas de forma sustentável, mas se frustra com burocracia absurda. E tem ambientalista que às vezes trava projeto viável e importante por questões ideológicas. A realidade é complexa. O que preocupa muita gente é o momento em que essa lei está sendo implementada. O Brasil está sob pressão internacional enorme por causa do desmatamento da Amazônia. A gente se comprometeu com metas climáticas, com redução de emissões, e aí vem uma lei que facilita licenciamento justamente quando a gente deveria estar apertando o controle. Não faz sentido para muita gente. Tem também a questão das comunidades tradicionais: indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores artesanais. Essas populações muitas vezes são diretamente afetadas por grandes obras e empreendimentos. Com um licenciamento mais rápido e menos rigoroso, será que o direito dessas comunidades vai ser respeitado? Será que vão ter voz nas decisões ou vão simplesmente ser atropeladas pelo progresso? E tem um impacto nas cidades também. Porque não é só a Amazônia, não. É licenciamento para construir prédio em área de mangue, para fazer loteamento em área de recarga de aquífero, para instalar indústria poluente,
perto de bairro residencial. Isso afeta a vida de milhões de pessoas que moram em centros urbanos. A discussão sobre mudanças climáticas também entra forte aqui. A gente está vendo na prática os efeitos do aquecimento global. Secas mais intensas, enchentes mais frequentes, eventos climáticos extremos, e grande parte disso vem de desmatamento e emissão de poluentes. Facilitar licenciamento de atividades que podem aumentar essas emissões não vai na contramão do que a ciência diz que a gente precisa fazer? Mas olha, vamos ser justos. A lei não é um vale-tudo ambiental. Ela mantém a exigência de estudos de impacto para grandes obras, mantém a necessidade de compensação ambiental, mantém multas e penalidades para quem descumprir. O que muda é principalmente a parte burocrática, os prazos, a simplificação de procedimentos. Na teoria, seria possível ter um licenciamento mais eficiente, sem necessariamente ser menos protetor. O problema é confiar que na prática vai funcionar assim. Porque a gente sabe como é no Brasil: lei bonita no papel, execução problemática na realidade, fiscalização fraca, corrupção, jeitinho brasileiro, lobby de empresas poderosas. Como garantir que as salvaguardas ambientais vão ser respeitadas se o processo todo ficou mais simples e mais rápido? E tem setores que estão comemorando demais. Quando você vê certos lobbies econômicos eufóricos com uma lei ambiental, você tem que se perguntar: será que é porque realmente vai ficar melhor para o país todo ou porque vai ficar melhor só para eles? Porque, historicamente, quando o empresário comemora afrouxamento de regra ambiental, raramente é boa notícia para o meio ambiente. Por outro lado, a Associação de Engenheiros Urbanistas, alguns economistas, defendem a lei dizendo que o Brasil precisa se modernizar, que outros países têm licenciamento ambiental eficiente e rápido, sem deixar de proteger o meio ambiente, que dá para fazer as duas coisas. A questão é: vai ter fiscalização adequada? Vai ter punição real para quem descumprir? Vai ter transparência nos processos? Porque de nada adianta ter uma lei perfeita se na hora de aplicar ela se perde em corrupção, aparelhamento político, pressão econômica. Então é isso, galera. A nova lei de licenciamento ambiental é uma das mudanças mais polêmicas de 2026. Ela promete destravar a economia, acelerar o desenvolvimento, gerar empregos e atrair investimentos. Mas levanta preocupações sérias sobre proteção ambiental, fiscalização, direito de comunidades tradicionais e impacto nas mudanças climáticas. Não tem resposta fácil aqui. Não dá para ser 8 ou 80. O ideal seria encontrar um equilíbrio onde o Brasil consegue crescer economicamente sem destruir seu patrimônio ambiental. Mas conseguir esse equilíbrio na prática é extremamente difícil, especialmente num país com tantos problemas estruturais como o nosso. O que você pode fazer? Se importar, se informar, cobrar. Cobrar que as empresas cumpram as regras, cobrar que os órgãos ambientais fiscalizem de verdade, cobrar que políticos não vendam nosso meio ambiente em troca de apoio de grandes empresas. Porque, no final das contas, é o futuro do país que está em jogo. É a qualidade de vida das próximas gerações. É a sobrevivência de ecossistemas únicos no mundo. E aí, você é a favor ou contra essa nova lei? Acha que vai ajudar o Brasil a crescer ou vai destruir nosso meio ambiente? Confia que a fiscalização vai funcionar ou acha que vai ser liberou geral? Comenta aqui embaixo. Vamos debater isso de forma séria e respeitosa, porque é um tema que afeta todos nós.